Fala, futuro médico! Tudo beleza? Tudo bem contigo? Bem, nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que é a vontade de você vencer e a vontade de você passar em medicina. Bem, se você não me conhece ainda, eu sou o Lucas Xuxa, eu sou coach profissional de vestibulandos em medicina e eu faço medicina na Unicamp. Gente, é muito curioso assim que muitos estudantes me enviam mensagem, né, compartilhando desse sonho, talvez é teu caso também, né, do seu sonho, do seu propósito, da sua missão de se tornar um grande médico, uma grande médica, né? A pessoa fala: "Nossa, Lucas, uma coisa que eu sempre admirei, que eu sempre gostei muito, né, no ponto de eu chegar e entrar no hospital, entrar numa clínica, eu ver tudo aquilo lá e falar: nossa, cara, eu fico emocionado, né? Eu fico arrepiado só de entrar em contato com aquilo, enfim, a energia, né, a conexão com esse mundo é muito forte, né? Às vezes sempre foi, ou depois é algo que a pessoa começou a cogitar depois, mais tarde na vida. Mas em todos os casos é muito real e é muito concreto, né? Essa vontade, realmente essa paixão, esse propósito e a missão de se tornar um médico. E isso, diga-se de passagem, é excelente. Você tem que ter isso porque provavelmente é aí que realmente mora o teu propósito, né? Então, quanto mais conexão emocional você tiver com a profissão, mais alinhado eu acredito que você tá com o teu propósito de vida. Mas eu vou te falar o seguinte, isso dificilmente é o suficiente para você conseguir avançar no teu projeto, alcançar e realizar o teu sonho de se tornar médico. Por quê? Porque antes disso você tem o quê? Você tem que passar por uma prova ultra mega competitiva, né, que demanda altos níveis de preparação para que você consiga entrar na faculdade e aí sim você seguir com o teu sonho, né, com o teu projeto de se tornar médico. E isso, né, gente, é essa parte, né, da equação que muitas vezes as pessoas esquecem. Por quê? Porque tem a ver com o quê? O que é você passar num vestibular ultra mega concorrido? É um jogo. Isso daí é uma competição, é um jogo, como qualquer outro, né? Ser médico é outra coisa, né? Mas a passar no vestibular realmente é um jogo, realmente é uma competição. Então, quando você olha sobre esse aspecto, tem algumas competências e habilidades que você tem que desenvolver se você quiser passar dessa fase e ir para o próximo nível. E diga-se de passagem, né, tem muitas pessoas que me falam: "Ah, Lucas, porque eu não gosto de competir, eu não gosto, né, de disputar algo com outras pessoas, enfim, né, eu gosto de estar de bem com todo mundo", e tá tudo certo. Só que tem uma coisa que é óbvia, assim, digamos, é natural do ser humano, que é jogar. Eu nunca conheci nenhuma pessoa que não gosta de jogar. É só você olhar qualquer criança, né, por mais pequena que seja, o que a criança mais faz? O que ela mais faz é brincar. O brincar, o que é? O brincar é jogar, ou seja, por videogame, né? Hoje em dia é mais comum pelo tablet, né? Por internet, mas antes da minha época, talvez a época dos anos 80, até o início dos anos 90, você brincava muito na rua. E era jogar, né? Fazer vários jogos e de certa forma ou de outra era uma competição saudável, não tinha muitos problemas em relação a isso. O que geralmente o ser humano vai criando aversão ao longo da vida, que ele vai tentando, né, falar: "Não, não quero muito isso, porque, né, não sei e tal, não gosto muito", é na verdade a possibilidade dele jogar e ele perder. Porque todo ser humano, se diga de passagem, gosta de jogar, gosta de ganhar, né? Qualquer pessoa gosta de ganhar, essa é uma necessidade humana. O problema é quando ele se coloca numa posição, num jogo que ele tem a possibilidade dele perder. E aí que você vai criando aversão e você vai criando uma crença, né? Que você fala: "Não, eu não gosto de competir, eu não gosto de jogar", quando muitas vezes você vai analisar a frio, o problema tá que ele vai jogar e ele vai perder, tá? Então é importante você trazer isso à mente, porque isso daí faz diferença a forma como você vai atuar nesse jogo. Então beleza, né? Todo ser humano gosta de jogar e gosta de ganhar, né? Quando ele tá jogando, quando ele tá competindo, ele gosta de ganhar. E toda pessoa de sucesso que eu fui estudando na vida, grandes atletas, grandes pessoas realizadoras que ficaram para a história, sempre tinham esse traço, né? Esse drive, né? Essa vontade de vencer, de você entrar nesse lugar e falar: "Cara, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e eu vou passar nessa prova, eu vou vencer essa competição, eu vou conseguir a nota mínima que eu preciso e eu vou seguir em frente, vou conseguir a minha aprovação e vou entrar na faculdade de medicina". Então beleza, você tem que ter esse drive, senão dificilmente você vai chegar lá. Só que tem um outro ponto interessante, né? Porque mais uma vez dificilmente isso daí é suficiente.
Por quê? Porque um outro traço que eu notei muito mais comum até em grandes vencedores, em grandes campeões, é que a grande maioria deles tem um outro ponto também, que eles odiavam, mas odiavam, né? A coisa que nem o diabo foge da cruz, eles odiavam perder. Mais do que ganhar, essas pessoas, elas odeiam, mas odeiam assim no fundo da alma, elas odeiam perder. E isso é muito interessante a gente pensar, né? Porque tem algo que o meu querido grande mentor aí, Tony Robbins, talvez se conheça ele, é considerado por muitos aí um number one, né, o melhor coach de estratégia, o melhor life coach que existe no mundo hoje, que ele fala o seguinte: a tendência do ser humano, se você for parar para analisar o padrão psicológico, é 4 vezes maior do ser humano fugir, dele se esquivar da dor, né, dele evitar uma possível dor, do que ele ir em direção ao prazer. Então olha só que louco, né? A tendência do ser humano, psicologicamente falando, é 4 vezes maior ele querer evitar aquela dor, então, né, tem uma motivação de evitar essa dor, evitar um possível sofrimento, do que ele ir em direção ao prazer. Então, você começa a perceber, né, o impacto que isso tem na nossa vida, que é o seguinte: se você quer vencer, você quer sobressair, você quer a tua aprovação em medicina, o que vai ser muito mais poderoso você utilizar dentro de você é você se esquivar da dor, 4 vezes maior, de acordo com o Tony, né, do que você ir em direção à realização do teu sonho. Então olha só que louco, olha só a alavanca motivacional que você pode utilizar para você, né? Justamente que é aquilo que a gente tava falando, que é esse odiar você perder. Você fala, você entrar em campo de batalha, você entrar na prova e falar, putz, né, que raiva, como que eu não consegui? Como assim, né? O que faltou? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer de diferente na próxima vez? Que outras estratégias eu preciso experimentar? Essa é a verdadeira mentalidade de um campeão, de um vencedor. Então ele tem essa vontade, esse drive por ganhar, por vencer, mas mais forte que isso ainda dentro dele tem esse ódio dele perder, não dele ficar triste, dele ficar sempre chateado, ou querer chorar, ou ficar frustrado. Não, porque isso aí são estados que deprimem o teu sistema nervoso, deprimem a tua energia. Mas pelo contrário, aquilo te deixar indignado, te deixar, sabe, enfurecido, assim, você fala, não é possível, que raiva, que ódio, o ódio de perder, e fala, não é possível, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né, o que tiver ao meu alcance, para na próxima vez eu não perder e eu conseguir vencer, tá? E em relação a isso, né, gente, tem algo que aconteceu na minha vida que me marcou muito, vou até compartilhar com você, porque realmente eu acho que exemplifica esse ódio, né, que pra mim foi sempre muito forte na minha vida, né, de não querer perder. Eu falo, ficar indignado com aquilo, eu vou falar, eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor, não importa, da próxima vez eu vou conseguir ganhar, eu não vou perder. E foi quando eu tava viajando, né, não sei se você sabe, mas eu passei um ano viajando fora no intercâmbio, trabalhando na minha área, né, a época ainda que eu tava na engenharia da computação, que eu fiz 4 anos, eu tranquei e fui fazer um intercâmbio por 1 ano fora trabalhando na minha área. E eu passei por 3 países, né, quando eu tava viajando. Eu passei pela Sérvia, eu passei pela Rússia, eu passei pelo Peru no final. Não me pergunte a relação que cada um desses países tem entre eles, que até hoje eu não descobri. Mas enfim, isso daí foi quando eu estava na Sérvia, que a Sérvia, não sei se você sabe, mas fazia parte da antiga Iugoslávia, né, que foi dissolvida depois lá que morreu, digamos, o ditador deles, né, lá o Tito, enfim, o império todo se dissolveu. Mas eu passei um tempo na Sérvia e eu tinha o costume, quando eu estava trabalhando lá na Sérvia, que no final de semana eu pegava para viajar, né, eu queria conhecer os países ali em volta. Em uma dessas viagens eu fui para um país que se chama Montenegro, que está logo ali na fronteira junto com a Sérvia. E eu fui conhecer uma região de cadeia montanhosa lá, muito famosa, que se chama Dormitor, né? Alguns chamam de Dormitor, eles, dependendo do idioma, se você fala inglês ou fala no idioma deles, né? Mas é uma cadeia, né, de altas montanhas lá, mais ou menos de 2.500, 2.600 metros de altitude. Muito famosa, linda, né, maravilhosa, só tinha ouvido recomendações boas. E bem, né, como você sabe, né, eu sou montanhista também, uma coisa que já faz um tempo que eu pratico aí como hobby, eu fui lá conhecer, né? E diga-se de passagem, foi a primeira vez que eu fui para uma zona de gelo, né? Eu nunca tinha escalado, né, numa zona de gelo. Eu estava acostumado com picos até mais altos do que isso, só que era sem gelo. E eu fui no final dessas semanas, eu fui lá visitar, só que eu fui sem muita preparação, né? Para começar, eu nunca tinha escalado nada em gelo, então eu nem estava com bota apropriada, não tinha comprado equipamento, não tinha comprado crampon também, que é algo que você coloca embaixo da bota, enfim, coisas que eu fui descobrir depois.
E aí eu cheguei lá, né, muito feliz e faceiro, fui sozinho, porque não consegui, né, não teve ninguém que quis ir junto comigo, mas tudo bem. Falei, vamos conhecer, vamos chegar lá até o pico da montanha. Só que quando eu cheguei lá, gente, o tempo tava horrível, mas pensa no tempo horrível. Era na primavera, né, que era mais ou menos mês de abril, mês de maio ali, então tava finalizando, tava derretendo o gelo, só que ainda tava chovendo, misturava chuva com neve, sabe, por causa que a temperatura tava perto ali de 0 graus. E tava que o tempo, assim, tava totalmente fechado, tava uma neblina terrível, né, que eu falo, putz, né, mas eu, né, como todo grande aí, né, vencedor, campeão, enfim, né, não desiste nunca, né, como todo brasileiro não desiste nunca, eu falo, não, eu vou fazer meu melhor e eu vou chegar nesse pico. Mas não teve jeito, né, eu fiquei sábado e domingo lá, por mais que eu tentei, enfim, tava com GPS, mas mesmo assim a visibilidade tava péssima. Deu que no fim, né, eu não consegui chegar no pico, não consegui nem chegar perto dele. Inclusive tinha uma parte de gelo que tava até um gelo que tava meio perigoso ali, porque ele tava derretendo, enfim, e a trilha tava toda coberta, não tinha como ver a trilha, porque geralmente a trilha tá marcada, né, tem alguns círculos vermelhos que marcam a trilha, mas tava toda cheia de gelo, não dava pra ver nada, né, e o próprio GPS não tava conseguindo achar a trilha. Deu que, né, voltando naquilo que a gente tava falando, o ódio de perder, o que é? Fala, não é possível, como assim que eu não consegui? Eu fiquei com muita raiva, mas muita raiva. Eu passei, quando eu tava voltando de ônibus para Belgrado, na Sérvia, eu fiquei o tempo inteiro martelando e pensando o que eu ia ter que fazer para no próximo final de semana eu ia voltar lá e eu ia conseguir escalar aquilo lá. Então, teve uma parte minha, né, que faltou equipamento, teve o tempo que não colaborou também, enfim, teve alguns fatores que impediram que eu chegasse lá, mas eu não desisti. Voltei para Belgrado, né, decidido, determinado, próximo final de semana eu tô lá, eu vou conseguir escalar. Então eu fui atrás de equipamento que faltava para mim, uma bota melhor que fosse impermeável para aquele clima, né, de gelo, enfim, alguns outros equipamentos que eu precisava para estar fazendo aquela, né, chegando lá no pico dessa montanha lá em Dormitor, né, em Dormitor. Enfim, né, tô totalmente preparado, preparei minha mentalidade, falar, beleza, se não tiver o tempo agradável ainda, eu vou dar o meu melhor, vou fazer o máximo possível para eu chegar no máximo que eu consiga chegar, mas eu vou chegar lá. Então, psicologicamente também eu já me preparei. Chegou que eu voltei lá, né, com essa raiva e tal, falei, eu vou conseguir dessa vez, gente. Coloquei aquilo na minha cabeça. E, né, eu lembro que foi um dia, assim, extremamente sofrido para eu conseguir subir lá, porque ainda o tempo tava meio ruim, não tava muito claro de ver, mas tava bem melhor do que da outra vez, não tava nevando, não tava chovendo. Eu não passei frio, como da outra vez, eu já tinha um equipamento melhor, né, já tinha um equipamento impermeável também, jaqueta impermeável, então deu certo, eu consegui chegar lá no pico e falar, nossa, que legal, que massa, né? Que massa, que legal. Mas aí teve um outro desafio ainda, né? Quando eu tava voltando, porque quando eu tava voltando, aí eu não conseguia ver a trilha de volta, porque eu subi de uma forma, por um caminho lá, que não foi exatamente pela trilha, mas na volta eu precisava voltar pela trilha, tá? Então aí foi mais um... Nossa, eu lembro que eu levei o dia inteiro, eu cheguei mais ou menos, era 7 horas da noite, eu saí 7 horas da manhã e fui voltar às 7 horas da noite, tá? Mas não vou entrar em detalhes sobre isso, eu conto em outra história, porque isso aí foi um outro dificuldade, fala, meu Deus, né? Isso aí foi realmente ali... Foi uma bênção de Deus, né, que eu consegui voltar, o GPS funcionou e consegui encontrar a trilha. Mas o que eu quero trazer para você é justamente essa primeira parte, né, que é o quê? Aquele negócio que eu fiquei na minha cabeça e falando, não é possível, isso não vai ficar assim, né, porque até então não tinha tido nenhuma outra montanha que eu não consegui colocar na minha cabeça que eu vou conseguir chegar e eu vou realmente chegar lá até o final. E essa daí, eu fiquei com aquilo encucado, e eu falo, não, eu vou dar um jeito, vou dar a volta por cima, vou fazer o que eu tenho que fazer, e na próxima, eu vou voltar lá e vou conseguir chegar nessa montanha. E eu falo o seguinte, né, aí teriam acho que duas atitudes possíveis, principais que você poderia ter. A primeira é você ficar triste, né, você falar, nossa, que decepção, que coisa, né, não vai dar mesmo, o tempo tá ruim, vou esperar até o verão, que só é em julho, para eu conseguir escalar. E você vai deprimindo. Lembra que a gente estava falando lá da prova? Veio um resultado que você não esperava, algo que você se frustrou, você deprime e você vai aceitando uma derrota interna, porque você acha que aquele resultado temporário, ele é definitivo, ele é para sempre. E olha o seguinte, né? Ele só torna para sempre, ele só torna definitivo se você aceita aquilo como uma derrota. Mas se você pega e enxerga aquilo e fala, beleza, né? Não deu certo ainda, essa é a mentalidade
mentalidade de um campeão, mentalidade de um vencedor. Não deu certo ainda, por enquanto, mas eu acredito que vai dar certo ainda. Eu tô determinado, eu tô decidido, né? E você usa essa energia, essa raiva, esse ódio de você ter perdido, né? De você não ter conseguido ainda, e você fala, beleza, se eu não consegui ainda, por que que eu não consegui? O que que eu faltou? Né? O que que eu preciso fazer de diferente? O que que eu preciso experimentar para a próxima vez, para que eu aumente as minhas possibilidades para eu conseguir chegar lá? Então tudo isso daí são perguntas que você vai fazendo para você, que vão te dando cada vez mais poder, que vão te dando cada vez mais energia. É exatamente dessa forma que você tem que pensar quando isso acontece com você. E foi isso que eu utilizei, né? Eu passei matutando o final de semana inteiro, voltando de ônibus, fiquei a semana inteira pensando nisso, né? Focando, eu vou conseguir chegar lá, eu vou conseguir chegar lá, eu vou conseguir chegar lá, né? Vida, Deus, me mostre o caminho para eu conseguir chegar lá, né? O que que tá faltando? Me mostre qual que é o passo a passo, me mostre o que que eu preciso ir atrás de ferramentas, estratégias, né? De pessoas que eu preciso conversar que vão me ajudar a eu conseguir chegar lá. Entendeu? Então essa é a verdadeira mentalidade de um campeão, de um vencedor, que ele está unificando a vontade dele vencer, o sonho, né, o objetivo que ele se coloca lá, ele visualiza aquilo, ele coloca detalhes e fala, cara, eu vou chegar lá, eu vou me dar o meu melhor para eu conseguir chegar lá, eu estou entusiasmado, né, eu estou motivado para conseguir entrar nesse lugar, eu vou conseguir vencer, não só o sonho de querer ser médico, mas a vontade de querer vencer naquela prova, de querer passar, de querer destruir, entrar para arrebentar. Você tem que ter esse drive. E além disso, aconteceu uma perda, né? Aconteceu algo ruim, usa isso daí para te alavancar ainda mais, porque esse ódio, essa raiva de você ter perdido, de você não ter conseguido ainda, né? Porque a perda não é definitiva, a perda é temporária. Ela só se torna definitiva quando você desiste do teu objetivo. Aí a perda se torna fracasso forever, né? Fracasso forever, que não é isso. Se você enxerga aquela perda como algo temporário, como algo que você precisa aprender mais, que é o quê? Você pegar, olhar para tua prova e falar, cara, não é possível. Como que eu não consegui acertar isso? O que que faltou para eu conseguir chegar na minha meta, né? Para chegar no ponto que eu precisava chegar? Você tem que ficar indignado, você tem que ficar com raiva daquilo, né? Não ficar com raiva dos professores, ficar com raiva de você mesmo, né? Mas ficar com raiva da situação, do que aconteceu. E você pegar essa energia e focar para você melhorar, para você aprender, para você fazer diferente da próxima vez, entendeu? E essa é a verdadeira mentalidade de um verdadeiro campeão, de um verdadeiro vencedor, que está usando as duas alavancas motivacionais para chegar até lá. Tanto a alavanca pelo prazer, como a alavanca de esquiva a dor. Esquiva, né? Você evitar a dor. Que de acordo com o Tony, é 4 vezes mais poderosa, mais intensa do que a alavanca de busca ao prazer, tá? Então você une esses dois mundos e a tua possibilidade de você conseguir chegar lá se torna muito maior. Beleza? Show de bola? Então é isso que eu tinha para compartilhar nesse vídeo com você. Deixa aqui teu like se você gostou, deixa teu não like, aí teu dislike se você não gostou, deixa teu comentário logo aqui abaixo, me diz aí o que você se identificou, enfim, compartilhar um pouco da tua história também que está relacionado com isso e compartilha também aí com seus amigos e conhecidos, enfim, outras pessoas que você acredita que possam se beneficiar desse conteúdo. Beleza? Um outro recado também, caso você se interessa por esse tipo de conteúdo, de mentalidade, de reprogramar a tua mente, de psicologia, né? Programação neurolinguística, também hipnoterapia, dá uma olhada, clica no link logo aqui abaixo que está aparecendo na descrição desse vídeo, que você vai ser encaminhado para um dos nossos treinamentos avançados, que é o Estudante Vencedor. Tá? Então dá uma olhada lá, tem um vídeo meu que explica como que funciona esse treinamento e você consegue conferir nessa página que está no link logo aqui abaixo. Beleza? É isso daí então. Um beijão pra você aí. All the best. Um forte abraço e eu te vejo aí, meu querido, né? Meu grande aí futuro médico, futura médica. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até logo!